Meus amados, graça e paz, mais uma vez. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. A nossa igreja, para quem está nos visitando hoje, estamos estudando o livro de 1 Coríntios. E hoje a gente vai dar início a 1 Coríntios capítulo 9. Então já estudamos 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e hoje o capítulo 9. Já também dizendo aos irmãos que 1 Coríntios capítulo 8, que vimos na semana retrasada, no domingo retrasado, o mesmo assunto do capítulo 8, ele continua no capítulo 9 até o capítulo 10. Hoje vamos ver se dá tempo de ver todo o capítulo 9, mas se não der tempo, a gente vai dividir o capítulo 9 em duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao 14 e a segunda parte do versículo 15 ao 27. E aqui trata do tema a liberdade da graça. 1 Coríntios, capítulo 9. Coríntios, capítulo 9. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler até o 27, se não der tempo, a gente vê só a primeira parte, que é do 1 ao 14. Tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e de beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã ou uma mulher crente, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi, ou não amarre a boca do boi, quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão,
Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos. Bondoso Deus, pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, que se renova cada manhã, nesse momento, para abrirmos a nossa mente, jogar luz, Senhor, na nossa mente, fogo no nosso coração. Abre, Senhor, abre nosso entendimento, nos ensina, nos capacita, nos exorta, nos repreende, nos educa na justiça. Faz, ó Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Trata conosco, trata comigo, me usa, trata com Teu povo, com a Tua igreja. Te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amados, o tema é sobre a liberdade da graça. E como eu já disse, já examinamos o capítulo 8, que fala sobre a liberdade cristã. E vimos que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos. A liberdade cristã, a liberdade do cristão, não é regida pelos seus direitos, não é regida pelo seu conhecimento, mas é regida pelo amor ao próximo. Vimos isso no capítulo anterior. Agora, no capítulo 9, Paulo se apresenta como exemplo, trazendo à evidência a questão do suporte financeiro dos obreiros. E no capítulo 9 temos uma ilustração pessoal, um exemplo do que aprendemos no capítulo 8. Paulo agora se coloca como exemplo. Paulo ilustra o que pregou no capítulo 8, dando agora o seu exemplo, elucidando que a liberdade da graça, elucidando o que é a liberdade da graça, apresentando o seu testemunho. Paulo assim então mostra à igreja que ele de fato praticava aquilo que pregava. Aquilo que é pregado no capítulo 8, Paulo mostra que praticava o que pregava, trazendo a sua própria ilustração pessoal no capítulo 9. O capítulo 9, como já foi dito, ensina sobre o suporte financeiro dos obreiros. Aqui, meus amados, Paulo dá um exemplo positivo. E como eu disse aos irmãos que esse assunto continua no capítulo 10, ele vai dar no capítulo 10 um exemplo negativo. Então temos aqui no capítulo 9 um exemplo positivo, e no capítulo 10 temos um exemplo negativo daquilo que já foi tratado no capítulo 8. Israel, no capítulo 10, ele usa a sua liberdade de uma forma mal usada, tem mau uso da sua liberdade. E Paulo ensina sobre o seu direito de receber o sustento financeiro da igreja. O sustento financeiro era direito seu e era também responsabilidade da igreja. Embora, meus irmãos, isso seja um princípio claro das Escrituras, que o trabalhador é digno do seu salário.
Mas, do capítulo 15, do versículo 15 ao 27, que é a segunda parte do capítulo 9, a gente vai ver que Paulo também abriu mão desse direito, por um propósito mais elevado. Dessa maneira, ele ilustra como se trabalha com a liberdade cristã. Receber salário da igreja, ele vai mostrar aqui do versículo 1 ao 14, era um direito seu, é um direito do obreiro. Mas no versículo 15 ao 27, ele abre mão desse direito por uma causa maior. Paulo então apresenta dois argumentos em defesa da sua política sobre o sustento financeiro daqueles que trabalham na obra de Deus. Do versículo 1 ao 14, como já disse aos irmãos, vamos tratar sobre o direito de receber o sustento da igreja. O direito de receber o sustento da igreja. Do versículo 15 ao versículo 27, Paulo vai nos ensinar, dentro da sua liberdade cristã, que mesmo tendo esse direito, mesmo mostrando tantos argumentos bíblicos de ter esse direito, de ser uma responsabilidade da sua igreja, de sustentá-lo, de sustentar o obreiro, Paulo vai, com sua liberdade cristã, recusar esse direito do versículo 15 ao 27, o direito do seu sustento. Então vamos à primeira parte do versículo 1 ao 14, onde Paulo defendeu o seu direito de receber suporte financeiro da igreja. Deixe sua Bíblia aberta, aos poucos vamos lendo os versículos. Paulo defendeu o direito do obreiro de ser sustentado pela igreja e também aqui no capítulo 9 o direito de recusar esse suporte financeiro. E para isso, primeiro Paulo construiu a base. Primeiro ele construiu uma base para dizer que é direito seu. Vamos ver daqui a pouco do versículo 1 ao 14. Ele construiu a base para dizer que é direito seu o suporte financeiro da igreja, o sustento financeiro da igreja, que é legal, que é bíblico receber o salário da igreja. Depois de ele construir essa base, ele usa outro argumento sobre a liberdade e o direito que tem de abrir mão do seu sustento por uma causa maior. Então, como eu já disse, podemos dividir nessa noite isso em duas partes. Veremos agora, não daremos início agora à primeira parte. Nessa primeira parte, do versículo 1 ao 14, Paulo evidencia 5 argumentos. Ele traz para nós 5 argumentos para provar seu direito de receber o sustento financeiro da igreja de Corinto. Primeiro argumento está do versículo 1 ao versículo 6, que é o seu apostolado. O segundo argumento está no versículo 7, que é sobre a sua experiência. Paulo vai trazer questões do dia a dia, questões de bom senso. O terceiro argumento é que Paulo vai mostrar como se, olha, se para vocês que estão duvidando que eu sou apóstolo, para vocês que estão questionando, como Paulo estivesse usando essas palavras, para vocês que estão duvidando que eu sou apóstolo, para vocês que estão questionando se eu sou, se eu não sou, né, se eu estou com interesses financeiros ou não, né? Paulo traz esses argumentos. Ele traz o seu apostolado, ele traz a experiência do dia a dia, que é a questão do bom senso, e depois de trazer o bom senso, ele vai trazer sobre a lei do Antigo Testamento, como era na lei do Antigo Testamento, e assim deve permanecer também até hoje, que está do versículo 8 ao versículo 12. O quarto argumento é a prática que havia também no Antigo Testamento, no versículo 13. E o quinto argumento é o próprio ensino de Jesus, que está no versículo 14. Então veremos esses pontos acerca de que Paulo defendeu o seu direito de receber suporte financeiro da igreja. Primeiro lugar, versículo 1 ao versículo 6, o Paulo fala sobre o seu apostolado. O primeiro argumento que ele usou para defender o direito, irmãos, de receber o sustento financeiro é o seu apostolado. O que estava acontecendo é que alguns crentes da igreja de Corinto questionavam a autenticidade do apostolado de Paulo, a veracidade do apostolado de Paulo, se era um apóstolo genuíno. Então eles questionavam se Paulo de fato era um apóstolo verdadeiro. Alguns o consideravam até como um impostor.
Paulo, então, defende seu apostolado, mostrando que ele era autêntico e não um suposto apóstolo. Paulo começa levantando a seguinte questão: qual é a prova de um verdadeiro apóstolo? Meus irmãos, para ser um apóstolo, uma pessoa precisa possuir duas credenciais. A primeira credencial é ter visto Jesus. No capítulo 9, versículo 1, Paulo diz: não sou eu, porventura, livre. Essa primeira parte, não sou eu, porventura, livre, é uma conexão com o versículo anterior do capítulo 8, versículo 13 do capítulo 8, onde estava tratando, diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Se é a comida que vai escandalizar meu irmão, como já foi dito no início, que não é os meus direitos, não é o meu conhecimento, porque em si isso não era pecado, mas se é isso que vai escandalizar aqueles irmãos que Paulo chama de irmãos fracos, existiam os irmãos fracos no capítulo 8, e existiam os irmãos fortes. Os irmãos fracos estavam condenando os irmãos fortes, porque comia comida sacrificada a ídolos. E os irmãos fortes estavam desprezando os irmãos fracos, porque para eles comer carne não havia nenhum problema, ainda que fosse sacrificada a ídolos. Então a igreja estava dividida nesses dois grupos, nos grupos fracos, nos grupos fortes. E Paulo, no versículo 13, concluindo o capítulo 8, ele diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Mostrando, meus irmãos, que a liberdade cristã, a liberdade do cristão não é regida por seus direitos, porque para Paulo, ele sabe, ele tinha consciência que não havia problema nenhum de comer aquela carne, mas Paulo deixa ser regido pelo amor ao próximo. E quando chega no versículo 1 do capítulo 9, é uma conexão com esse versículo 13. Paulo está dizendo: não sou eu, porventura, livre? Paulo está dizendo que na sua liberdade cristã, ele também pode dizer: não vou comer carne, porque se eu comer vai escandalizar meu irmão. Eu sou livre também para não comer carne. Não somente para comer, como também para não comer, dependendo da situação. Se a situação é escandalizar meu irmão, eu sou livre também para não comer. Continuando no versículo 1, Paulo diz: não sou eu apóstolo? E qual é a primeira credencial do apóstolo? O que é que ele diz agora? Não vi Jesus nosso Senhor? Meus irmãos, essa é uma das duas credenciais de um verdadeiro apóstolo. É de que ele viu, ele testemunhou de modo ocular o Jesus ressurreto. Ele viu Jesus nosso Senhor. Ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Ele viu o próprio Senhor. Então Paulo inicia, já que havia esses questionamentos da sua autenticidade, da veracidade do apostolado de Paulo, então Paulo começa levantando essa questão: qual é a prova de um verdadeiro apóstolo? E aqui ele responde, mostrando sua primeira credencial: não vi Jesus nosso Senhor. Se observarmos em Atos também, vamos ver também essa credencial do apóstolo Paulo. E também realizar sinais. Se você olhar 2 Coríntios, você está em 1 Coríntios, 2 Coríntios é o próximo livro. 2 Coríntios, capítulo 9.
Vá para capítulo 12, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Então, no ministério de Paulo, no servir aos irmãos ali, ele está dizendo que as suas credenciais do apostolado foram apresentadas no meio dos irmãos, no meio de vós, com toda a persistência. E através de quê? Pois por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Meus irmãos, então, essa era uma das credenciais. Qual é a credencial de um apóstolo? Se vocês estão duvidando, se vocês estão questionando, se vocês estão com dúvidas se de fato eu sou ou não um apóstolo verdadeiro, qual é a prova de um verdadeiro apóstolo? Então, para ser um apóstolo, uma pessoa precisava possuir duas credenciais: ter visto a Jesus e realizar também sinais. Um apóstolo também era uma testemunha, né? Ter visto Jesus é que ele era uma testemunha da ressurreição de Cristo. Paulo tinha então essas duas credenciais. Em 1 Coríntios, também, capítulo 15, versículo 8, além do que acabamos de ler aqui, no versículo, em 2 Coríntios 12, 12, a gente viu que ele viu Jesus ressurreto na estrada de Damasco, em 1 Coríntios, capítulo 9, e ele afirma à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo está dizendo que Jesus, depois de ter sido visto por todos, foi visto também por ele. Foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Então, meus irmãos, ele viu Jesus no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto. Paulo era uma testemunha da ressurreição de Cristo. Qual era a segunda credencial de um apóstolo? Um ministério também recebido de Cristo e confirmado por sinais, como lemos. O ensino de Paulo foi recebido de Cristo? Sim. Ele testemunha esse fato com clareza também no livro de Gálatas. E sobre os sinais, Paulo poderia cumprir esse requisito de um verdadeiro apóstolo? Sim. Ele disse, onde lemos em 2 Coríntios 12, 12, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo tinha, meus irmãos, todas as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Ele era um apóstolo verdadeiro, ele era um apóstolo genuíno. E Paulo, no texto que lemos hoje, Paulo ainda argumenta que qualquer pessoa poderia questionar a genuinidade do seu apostolado. Qualquer pessoa poderia questionar se Paulo era ou não um apóstolo verdadeiro, menos aqueles membros da igreja de Corinto. Isso porque a convenção deles era uma prova. A convenção de vocês é uma prova da eficácia do ministério de Paulo. É um selo, a convenção de vocês é um selo do seu apostolado. Veja aí, 1 Coríntios 9, versículo 1 e 2. Ele diz: só um minutinho, saiu aqui o vento aqui tirou da marcação. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso, e aí vem o que ele continua argumentando, acaso não sou? Acaso não sois vocês, os membros ali daquela igreja, não sois fruto do meu trabalho no Senhor?
Versículo 2: se não sou apóstolo para outrem. Olha, se eu não sou apóstolo, eu posso até não ser apóstolo para alguns. Certamente, para vocês eu sou. Ele diz, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo argumenta, meus irmãos, que qualquer pessoa poderia questionar a genuinidade do seu apostolado, menos os membros daquela igreja de Corinto. Isso porque a convenção deles era uma prova da eficácia do seu ministério, do seu trabalho no Senhor, e também o selo do seu apostolado. Aqueles que estavam questionando a legitimidade do seu apostolado não deveriam questionar por essas duas razões. Primeiro, o argumento de Paulo é colocado por meio de uma afirmativa: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Ou seja, aquela igreja era filha do apóstolo Paulo. Como disse lá no capítulo 4, versículo 15, aqueles irmãos eram irmãos que haviam sido gerados em Cristo Jesus pelo ministério do apóstolo Paulo. Ele diz lá no capítulo 4, versículo 15: ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, se não sou apóstolo para outro, certamente o sou para vós outros. Ele também diz, outra afirmativa: vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, no versículo 2. E o que é um selo? Alguma coisa, irmãos, que dá ao outro o direito de posse. Quando se marcava alguma coisa ou objeto com o selo, ninguém poderia violar aquele objeto. Era propriedade exclusiva e inalienável do dono. A igreja de Corinto tinha provas de sobra da legitimidade do apóstolo Paulo. E Paulo, do versículo 4 ao versículo 6, ele menciona dois direitos essenciais de um apóstolo. Primeiro, o direito de casar-se e levar consigo uma esposa, de ser acompanhado de uma mulher irmã ou uma mulher crente no ministério itinerante, como fizeram os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. No versículo 5, ele diz, e também, versículo 5, o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, em algumas versões vai dizer de uma mulher crente, como fazem os demais apóstolos. Por exemplo, Pedro, que era casado, Pedro tinha o direito de para onde ir com sua esposa. Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, aqui no caso Tiago e Judas, e Cefas, que é Pedro. O segundo direito que ele tinha como apóstolo era o direito de não ter de trabalhar secularmente enquanto estivesse trabalhando na obra do ministério. Atentemos para o seu argumento. Ele diz: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Esse comer e beber se refere ao sustento. Nós obreiros, não temos o direito de sermos sustentados por vocês? Assim, um apóstolo tinha dois direitos: o direito de casar-se, que a igreja católica vai contra isso, embora também lá não tenha apóstolo. Mas, assim, um apóstolo tinha dois direitos: o direito de casar-se e o direito de ser sustentado pela igreja. Paulo, porém, abriu mão desses dois direitos. Ele não se casou, nem foi sustentado pela igreja de Corinto. Antes trabalhou com as próprias mãos para o seu sustento pessoal. Mas Paulo deixou claro o seu direito. No versículo 12, ele disse: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós
nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Meus irmãos, quando ele diz, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida, é porque outros obreiros tinham esse direito. Outros obreiros eram sustentados pela igreja e ninguém estava reclamando. Aquele grupo que, por exemplo, dizia, eu sou de Paulo, o outro grupo que dizia, por exemplo, eu sou de Pedro, não estava reclamando, porque estava sustentando Pedro e porque estava ainda ajudando o sustento também da esposa de Pedro. Mas estavam reclamando de Paulo. E Paulo disse, outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Havia obreiros que estavam sendo sustentados pela igreja de Corinto, enquanto Paulo precisou trabalhar para o próprio sustento. Paulo não brigava por salário. Ele escreveu também no versículo 15, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. E olha o que ele diz, e não escrevo isto, não estou escrevendo isto para vocês, para que assim se faça comigo. Não estou escrevendo isso para vocês, para que vocês paguem meu salário. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não usei o direito de ser sustentado, nem estou escrevendo esta carta para que vocês me sustentem. Para arrematar ainda esse argumento, Paulo usa uma expressão extremamente forte. No versículo 15 ainda, ele diz, porque melhor me fora, na parte B, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Paulo não só trabalhou para seu sustento em Corinto, mas também trabalhou em outras igrejas, como Tessalônica. Em Tessalônica vai dizer, 1 Tessalonicenses 2,9 vai dizer, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Era direito seu ser sustentado pelas igrejas, mas Paulo trabalhou também na igreja de Éfeso, enquanto pastoreou aquela igreja por 3 anos. E diz lá em Atos 20, 33 e 34, ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Meus irmãos, até aqui a gente viu que Paulo tinha direitos, direitos e direitos. Paulo tinha muitos direitos, mas Paulo não reclamava desses direitos. Paulo renunciou voluntariamente aos direitos que tinha de ser sustentado pela igreja. E Paulo faz isso porque havia ali uma causa maior. E a pergunta é, que causa maior é essa? Essa causa está muito clara no versículo 12, no versículo 19 e 22. Veja o que ele diz no 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos, e aqui vem o direito, qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Essa é a causa maior. Paulo não queria criar obstáculo. Havia irmãos fracos, com falta de conhecimento, achando que o obreiro não era para ser sustentado pela igreja. Havia irmãos com problema em entregar, quem sabe, suas ofertas, em acreditar que Paulo era de fato um apóstolo verdadeiro. E Paulo sofre por conta disso. E Paulo, por amor ao Evangelho, pelo amor aos irmãos, por uma causa maior, Paulo abre mão desse direito. Meus irmãos, é quase como se ele dissesse, vocês do capítulo 8, vocês, irmãos fortes, que estão com dificuldade de entender os irmãos fracos, porque estão comendo carne,
sacrificada a ídolos. Vocês, irmãos fracos, que estão condenando os irmãos fortes porque estão comendo carne sacrificada a ídolos. Vocês do capítulo 8 que estão querendo usar seus direitos. Eu quero mostrar para vocês aqui no capítulo 9. Olhem os meus direitos. Eu tinha direitos de ser sustentado pela igreja, de fazer minha feira, de ter recursos para comprar meus remédios, de ter recursos para não no caso de Paulo, mas no caso de Pedro, para, se precisar pagar uma passagem para Pedro, pagar também uma passagem para a esposa. Tinha direitos da igreja que estava sendo cuidada espiritualmente, abençoá-lo de modo materialmente, com bens materiais, com recursos. Paulo está dizendo, vocês estão com dificuldade no capítulo 8 por uma coisa tão simples. Olhem aqui a minha, eu sou exemplo de que eu sei usar a liberdade cristã. Eu estou abrindo mão do meu sustento por uma causa maior, causa do Evangelho. E aqui, meus irmãos, quando Paulo fala em obstáculo ao Evangelho de Cristo, a palavra obstáculo é uma fenda no solo, é um obstáculo que está no caminho. Então, Paulo não quer criar impedimento para o avanço do Evangelho. Em seguida, ele afirma no versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o quê? O maior número possível. Seus objetivos eram claros: não criar obstáculo para o Evangelho e ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Paulo conclui seu argumento dizendo no versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, com a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O propósito dele, em abrir mão dos seus direitos, inclusive o direito do sustento pela igreja, era a salvação dos perdidos. Meus irmãos, em segundo lugar, Paulo vai apresentar no versículo 7 três exemplos de experiência humana. O segundo argumento que Paulo usa para abrir mão do sustento, não, para mostrar o direito do sustento, que estamos na primeira parte e não na segunda, o direito do sustento, é o seguinte, está no versículo 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo está dizendo quem é? Qual é o homem que recebe, por exemplo, um chamado de um governador, por exemplo, para ir à guerra? E esse próprio homem é ele que tem que se virar para arrumar suas armas, é ele que tem que se virar para providenciar suas roupas, suas vestes, seu colete, sua granada. Qual é? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? É um exemplo de bom senso. É um exemplo do dia a dia que nós conhecemos do dia a dia. E que a gente sabe que não é assim. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Outro exemplo. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que vai plantar uma vinha? Quem é que vai plantar uma lavoura? Quem é que vai fazer uma plantação e não vai querer comer do seu próprio fruto? Do seu próprio trabalho, do seu próprio suor? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então Paulo traz uma questão aqui de bom senso, experiência humana. Paulo utiliza aqui três metáforas comuns para descrever um ministro cristão. O ministro ou o obreiro, quando fala que jamais vai à guerra à sua própria custa, ele está dizendo que o ministro aqui é um soldado. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ele está se referindo aqui que o ministro é um agricultor, ou o obreiro é um agricultor. Que quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, ele está com a metáfora de que
O obreiro ou ministro é um pastor. E ele diz o seguinte: sendo soldado, que soldado vai à guerra às próprias custas? O ministro, sendo um agricultor, qual é o agricultor que colhe o fruto da lavoura e não tem o direito de comer esse fruto? O ministro, sendo um pastor, qual é o pastor que cuida do rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo usa a linguagem da experiência humana nessas três figuras para dizer que ele tinha o direito de receber o sustento da igreja. Aqui também ele utiliza três figuras para a igreja. A igreja, se o obreiro é o soldado, a igreja é um exército. Se o obreiro é um agricultor, a igreja é o campo. Se o obreiro é o pastor, a igreja é o rebanho. E a lição é clara: o ministro cristão tem o direito de esperar os benefícios do seu labor. Se isso é verdade no âmbito secular, na questão do bom senso, na questão da nossa própria experiência humana, quanto mais no âmbito espiritual. Em terceiro lugar, Paulo agora apresenta a lei do Antigo Testamento, do versículo 8 ao 12. Esse é o terceiro argumento que Paulo usa para reafirmar o direito de receber sustento da igreja, apresentando a lei do Antigo Testamento. Atentemos mais uma vez ao que diz o apóstolo Paulo, do versículo 8 ao 12. Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Quando ele diz falo isso como homem, ele está dizendo: olha, eu dei esses três exemplos de bom senso, eu dei esses exemplos da experiência humana, do soldado, do exército, do agricultor, do campo, do pastor, do rebanho. Mas, para não ficar só nas minhas palavras de homem, ou se vocês ainda não estão, se vocês ainda não foram convencidos, ele diz: ou não diz também a lei? Ele traz agora a lei, o livro do Antigo Testamento, o Pentateuco. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás, em outras versões diz: não amarre a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês, de vós, bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não tem nós em maior medida? E quando ele fala aqui sobre o boi, meus irmãos, era muito comum usar o boi para debulhar o trigo. E a gente vê que nesse cuidado, Deus proveu meios na sua palavra para cuidar até dos animais, que ele está dizendo lá na lei de Moisés: não amarre a boca do boi quando pisa o trigo. O boi precisava também, depois de trabalhar, precisava também comer. Não amarre a boca do boi. E se o animal deve comer depois de trabalhar, quanto mais, meus irmãos, o seu pastor, o seu ministro, o seu obreiro. Como Deus é maravilhoso, cuidando até dos animais. Deus impede que amarre a boca do boi na hora que ele estava trabalhando. E Paulo pega esse princípio e aplica-o ao sustento pastoral. Paulo diz: será que é com bois que Deus está preocupado? O princípio aqui quer mostrar coisas mais profundas. Aqui quer se aprofundar mais e falar do ministro, falar do obreiro, do sustento do apóstolo Paulo, por exemplo. O princípio está na palavra, não por causa de bois, mas por causa de seus servos. Paulo está dizendo que o obreiro que trabalha na obra de Deus, esse obreiro tem o direito de estar sendo sustentado por essa obra. Paulo ainda escreve em 1 Timóteo 5, 17 e 18: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários
os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A lógica do apóstolo é a seguinte: se nós semeamos a vocês coisas espirituais, será muito, meus irmãos, recolher de vocês bens materiais. Essa é a lógica que o apóstolo Paulo está ensinando. Isso também pode ser ilustrado com a experiência do povo judeu. Assim como os judeus semeavam bênçãos espirituais na vida dos gentios, os gentios agora deveriam retribuir aos judeus as bênçãos materiais. Observe mais uma vez o que diz o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 15, 26 e 27. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Se os gentios estão sendo abençoados, estão sendo participantes dos valores espirituais recebidos da parte dos judeus, os gentios também devem servir aos judeus com os bens materiais. Esse é o princípio que Paulo está trabalhando, e ele repete também na carta aos Gálatas, Gálatas 6,6, ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Vocês que estão sendo instruídos na palavra, façam também participante de todas as coisas boas aquele que está instruindo vocês espiritualmente. Paulo recebeu suporte financeiro de outras igrejas para poder servir a igreja de Coríntio. Isso está lá em Filipenses, 2 Coríntios também. Na própria igreja de Coríntio, os outros hebreus, como já disse, receberam suporte financeiro. Mas Paulo abriu mão desse direito para não criar obstáculo ao Evangelho. E a linguagem que Paulo usou para os crentes de Coríntio foi uma linguagem forte. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, 8 e 9: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Olha o que Paulo está dizendo. Olha que linguagem forte. Para poder servir a igreja de Coríntio, onde Paulo tem o direito de dizer: não, de vocês eu não quero sustento. Já que existem especulações, existem dúvidas, existem perguntas, já que estão pensando que eu estou pastoreando com interesses financeiros, já que vocês são irmãos fracos em conhecimentos, são meninos ainda na fé, olha, eu não vou receber de vocês. Mas a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê a necessidade do apóstolo Paulo, quando Deus levanta outras igrejas, Deus levanta outros meios para sustentar o apóstolo, para que ele possa servir aquela igreja ali de Coríntio. E Paulo usa uma linguagem forte para aquela igreja, reprovando essa atitude daquela igreja de Coríntio. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações. Paulo passou privações. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo diz isso à igreja em 2 Coríntios. Paulo chegou a passar privações enquanto pastoreou a igreja de Corinto, mas mesmo nessas circunstâncias adversas, ele não exigiu os seus direitos. Também é importante observar que a igreja de Corinto não foi inocentada pela omissão de cuidar do seu pastor, de sustentar o seu pastor. Ela não foi inocentada. Paulo deixou isso bem claro. Tenho-me tornado insensato, 2 Coríntios 12, do 11 ao 13. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes,
eu devia ter sido louvado por vós. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Paulo está dizendo, sabe onde vocês foram inferiores às demais igrejas? Na falta do cuidado com o pastor de vocês, na falta do sustento com o pastor de vocês. E Paulo diz, perdoai-me esta injustiça. Paulo é duro, Paulo não inocenta, Paulo mostra qual foi a omissão da igreja de Corinto, em que ela foi inferior. Então isso não é um sinal bom para uma igreja. Em quarto lugar, Paulo ainda apresenta no versículo 13 a prática do Antigo Testamento. Paulo cita outro exemplo para legitimar o seu direito de receber sustento da igreja. O argumento agora está fundamentado na prática do Antigo Testamento. Versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele traz um texto lá de Deuteronômio. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Se observarmos, irmãos, atentamente o capítulo 9 de 1 Coríntios, perceberemos que quase todo o capítulo está em forma de perguntas. Dá para imaginar aqui Paulo como um orador no tribunal, defendendo a sua causa. Ele está fazendo perguntas que todos já sabiam qual era a resposta, ele já sabia qual era a resposta. Ele recorda, por exemplo, o sacerdote e o levita no Antigo Testamento, que cuidavam do templo, do ministério e do altar. Quando alguém trazia a oferta, o dízimo e o sacrifício, o levita e o sacerdote recebiam para o seu sustento as primícias de tudo aquilo que era trazido à casa de Deus. Os sacerdotes e os levitas recebiam o sustento financeiro dos sacrifícios e ofertas que eram trazidos ao templo. Isso está, meus irmãos, em Números capítulo 18. Isso está em Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 27. A aplicação aqui feita pelo apóstolo é clara. Se os ministros do Antigo Testamento, que estavam debaixo da lei, recebiam o sustento financeiro do povo, a quem eles ministravam, não deveriam os ministros de Deus no Novo Testamento, debaixo da graça, receberem também suporte financeiro? E em quinto lugar, Paulo traz o próprio ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no versículo 14. O último argumento que Paulo usa é provavelmente o mais forte, pois se trata de uma palavra do próprio Senhor Jesus. Versículo 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Talvez Paulo esteja citando o que Jesus mencionou lá em Mateus capítulo 10 ou Lucas capítulo 10, que diz: digno é o trabalhador do seu salário. Paulo diz que esse é um princípio fundamental que a igreja não pode negligenciar. Essa não é uma ordem qualquer, pois é um mandamento direto do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que trabalha no ministério deve viver do ministério. A ordem é revestida da mais alta autoridade, vista que veio de Cristo. Dessa maneira, Paulo fecha, meus irmãos, o argumento dizendo que receber sustento da igreja era um direito legítimo e bíblico que lhe pertencia como apostolado. Então, meus irmãos, eu quero só lembrar aqui esses 5 pontos. Paulo defende o seu direito de receber o sustento financeiro da igreja. Se aplica aos obreiros, se aplica a qualquer líder que está pastoreando uma igreja. E ele apresenta primeiro o seu apostolado, depois ele apresenta que
existem credenciais, ele mostrou suas credenciais. Em segundo lugar, ele apresenta a questão do bom senso e apresenta a experiência humana como quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Em terceiro lugar, ele apresentou a lei do Antigo Testamento. Ele apresentou também como era a prática no Antigo Testamento. E por fim, ele apresenta e cita o próprio ensino de Jesus. Vamos parar por aqui nessa primeira parte, do versículo 1 ao 14, que trata sobre o direito legítimo e bíblico de receber, do obreiro receber o sustento da igreja. E eu quero destacar aqui 3 lições que essa passagem nos ensina. Primeira coisa, quais são as marcas de um verdadeiro apóstolo? Cuidado, está cheio de apóstolos na TV, está cheio de apóstolos nas igrejas neopentecostais, está cheio de pessoas por aí se intitulando como apóstolo. Quais são as marcas de um verdadeiro apóstolo? E a gente viu que ele precisa ter sido chamado por Cristo, ele precisa ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo e ser instrumento de Deus para lançar os fundamentos da igreja. Como não tem ninguém mais vivo hoje que se encaixa nessas 3 categorias, nós concluímos que não existe mais apóstolo como os 12 e como o apóstolo Paulo. Hoje não existe mais. Hoje nós não temos mais ninguém nessas condições. Nem o Papa pode ser considerado como representante dos apóstolos ou continuador dos apóstolos. E esses apóstolos neopentecostais que tem por aí também não são. Eles não podem se colocar nas categorias dos 12 e nem do apóstolo Paulo. Segunda lição: o direito que os obreiros têm de receber sustento das igrejas. E aqui, meus irmãos, eu sei que tem muitas críticas a respeito disso. Eu sei que tem obreiros que usam o dinheiro de forma errada. Eu sei que tem pastores que fazem do arrecadar recursos o alvo do seu ministério. Eu sei que tem a famosa teologia da prosperidade e as igrejas que adotam. E os pastores que adotam só falam em arrecadar dinheiro, fazer campanhas e arranca até o último centavo dos fiéis. Sabemos disso. Isso é verdade. É lamentável também. Mas o fato, preste atenção, o fato de que esse princípio está sendo usado errado por muitas igrejas e muitos pastores, não quer dizer que o princípio em si seja errado. O princípio que o Senhor nos ensinou nessa noite está correto. Os obreiros que servem a Deus nas suas igrejas com fidelidade, ou num campo missionário, ou em qualquer área de atuação, eles têm o direito de serem sustentados por aqueles que são abençoados, por aqueles que foram beneficiados espiritualmente através desse ministério. Argumento, meus irmãos, é o que não falta nesse estudo de hoje. Então, meus irmãos, mesmo que haja abusos em muitas igrejas ou através de muitos homens, é correto que você abençoe, que você invista, que você ajude aqueles que pregam o evangelho para você, que você ajude aqueles que ajudam você espiritualmente, que você beneficie, ajude os ministérios que são usados por Deus para abençoar a sua vida espiritual. É justo que você retribua com os bens materiais, como o apóstolo Paulo nos ensinou nessa noite. Então, se você não está contribuindo, contribua. Terceiro e outro, também nos ensina aqui a disposição que nós temos de ter de abrir mão dos nossos direitos por amor ao Evangelho. E aqui, meus irmãos, pode existir muitas situações em que isso pode acontecer, onde você vai precisar abrir mão dos seus direitos por amor ao Evangelho, ou até sofrer o dano por amor ao Evangelho. Você é livre? Sim. Você é livre como é livre
o apóstolo Paulo. O Evangelho nos libertou para nós fazermos muitas coisas. O Evangelho nos libertou para nós experimentarmos muitas coisas que não são proibidas na palavra de Deus. Então eu sou livre também para comer carne. Eu sou livre para comer qualquer tipo de alimento. Mas eu tenho que estar disposto a abrir mão desse meu direito em um ambiente onde, se eu usar essa minha liberdade, vai acabar causando tropeço ou vai acabar trazendo dificuldade para um novo convertido ou um irmão fraco com pouco conhecimento. O princípio que está sendo colocado pelo apóstolo Paulo é esse: a disposição de abrir mão da sua liberdade, dos seus direitos, em situações em que usá-los poderia levar o irmão a tropeçar, ou poder trazer algum questionamento, ou abrir portas para os inimigos do Evangelho nos atacarem e condenarem. Esse é o princípio. Devemos estar dispostos, ter a disposição de abrir mão dos nossos direitos por amor ao Evangelho. Nós temos que aprender, meus irmãos, com o apóstolo Paulo, com o que vimos nessa noite. Amém? A segunda parte fica para o próximo domingo, se assim Deus nos permitir, e daremos continuidade na segunda parte, do versículo 15 ao 27, do capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9. Oremos ao Senhor. Pai, te apresentamos ao Senhor tudo que ouvimos aqui acerca da tua palavra, Senhor. Tudo que o Senhor ministrou nessa noite ao nosso coração. Que viemos aprender, Senhor. Que viemos ser prudentes. Que viemos ao Senhor não ser insensatos. Que viemos ao Senhor ter sabedoria do alto, para saber usar, Senhor, a nossa liberdade cristã. Não, Senhor, aproveitando dela para trazer, Senhor, prejuízos ao teu reino, à tua causa, ao Evangelho, Senhor. Não usando dessa liberdade, Senhor, para levar alguns a tropeçarem. Não usando, Senhor, dessa liberdade, desses direitos, para, Senhor, escandalizar alguém, Senhor. Então nos ajuda, porque, Senhor, vimos que é o amor que deve nos reger, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, que venhamos ser também contribuintes, que venhamos ser uma igreja que cuida também do seu pastor, Senhor. Hoje estou aqui, Senhor, mas eu tenho dito a essa igreja que não sei até quando, amanhã ou depois pode ser outro pastor, mas essa igreja, eu tenho dito a essa igreja que ela tem que aprender a cuidar do seu pastor. Então, Senhor, obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm sido cuidadosos com isso, em retribuir com bens materiais, em retribuir com cuidado, com uma ligação, com uma oração, não só comigo, Senhor, mas com toda a família pastoral, Senhor. Também te peço que o Senhor desperte os demais, aqueles que não têm feito isso, que não têm ligado, não têm orado, que às vezes só esperam visitas, mas que também não visitam, Senhor. Esperam ser beneficiados espiritualmente, mas esquecem de abençoar aquele que tem abençoado espiritualmente, esquecem de abençoar, Senhor, materialmente, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Ajuda essa igreja a continuar com a transparência na prestação de contas de todo o valor que entra aqui. Ajuda o tesoureiro, me ajuda também, ajuda cada um, para usar também esses recursos com fidelidade, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor não está conosco em mentiras, em hipocrisias, em nossos pecados, ó Senhor. Então nos ajuda a continuar com a transparência que a gente vem fazendo todo mês, com a prestação de conta. Ajuda o tesoureiro, me ajuda e ajuda em cada recurso que entrar aqui, Senhor. Também, Senhor, obrigado por cada irmão, irmãos dessa igreja, irmãos de outras igrejas e às vezes até visitantes, que o Senhor tem levantado, ó Senhor, para nos abençoar, Senhor. E desperta aqueles, ó Senhor, que pelo amor ao dinheiro, Senhor, não estão entregando seus dízimos e suas ofertas.
Desperta aqueles, ó Senhor, que, quem sabe, por uma falta de cuidado nas finanças, estão, Senhor, enfocados nas finanças, não souberam, ó Senhor, dominar suas finanças, controlar, ter sabedoria com suas finanças, e usam como questionamentos, ó Senhor, usam como desculpas, ó Senhor, para não ser fiel a tudo que o Senhor tem nos dado, ó Senhor, devolvendo a parte na tua casa, ó Senhor. Então abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa-nos com esse assunto que é delicado, que há muitas críticas, e que sabemos que há muitas igrejas que têm dado um mau testemunho. Há muitos pastores que também parece que trabalham, Senhor, pelo financeiro, que parece, ó Senhor, que trabalham também para ostentar, Senhor. Tem misericórdia. Que o teu rebanho, Senhor, seja guardado pelo Senhor. Que o teu rebanho venha ter discernimento, sabedoria, Senhor, para acompanhar também as finanças na igreja. E também cuidar do pastor, mas também acompanhar as finanças. E todas as demais coisas, ó Senhor. Nos dá essa sabedoria, pois a igreja é tua, Senhor, e o Senhor requer de nós fidelidade. O Senhor requer de nós santidade. Nos ajuda com tudo que aprendemos nessa noite. Te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém?